Vamos lá, então. Vamos continuar essas revisões. Um pouquinho de cálculo, né? Vocês deixaram para fazer as atividades do Moodle quando? Fizeram por ontem, hoje? Tá. Então, eu acho que vocês já devem ter lembrado, vamos fazer uma revisão básica aqui, que a gente está buscando, eu ia dizer, uma nova maneira de se interpretar a derivada, mas essa maneira não é a nova. Essa é a maneira com a qual o Leibniz interpretou a derivada. Tá bom? Como é que nós estamos interpretando a derivada, gente? Nós estamos interpretando a derivada da seguinte forma. Vamos lembrar. Imagine que eu tenho uma função, seja f, uma função definida, vou pegar um domínio fechado, um contradomínio real. Show! Certo? Essa função é diferenciável. O que significa diferenciável? A grosso modo, diferenciável é pequenas variações no domínio produzem pequenas variações na imagem. O problema é que essa fala, por mais que ela seja compreensível, cara, o que é ser pequeno? Né? O que significa pequenas variações no domínio? Bom, pequenas variações no domínio eu tenho controle, eu posso ser o pequeno que eu quiser, mas o que seriam pequenas variações na imagem? Significa que, ó, vamos lá. Se eu tenho aqui no domínio, se eu dou uma pequena variação no domínio, essa pequena variação no domínio eu chamei de ΔX. Certo? Pequena variação no domínio produziu uma variação na imagem. Todo mundo consegue enxergar que f de x mais ΔX menos f de x é uma pequena variação na imagem? Pequena não, é uma variação na imagem? Essa variação na imagem foi produzida a partir da pequena variação no domínio. Tá certo? Então, o que eu quero? Dizer que uma função é diferenciável é dizer que essa pequena variação na imagem, ela é aproximadamente diretamente proporcional à pequena variação do domínio. Isso significa pequena variação na imagem. Existe uma relação de proporcionalidade entre a variação do domínio e a variação correspondente obtida na imagem. E a gente passou a interpretar, a partir do momento que eu ponho uma igualdade e não aproximação, precisa aparecer um erro. Obviamente que o erro cometido, ele depende da pequena variação do domínio. Porque lembra, qual foi a minha fala? O que significa pequenas variações do domínio produzem pequenas variações na imagem? Que as variações na imagem são aproximadamente diretamente proporcionais. Se é aproximadamente, quer dizer que para pôr uma igualdade eu estou cometendo um erro. Só que para fazer sentido, esse erro também tem que ser pequeno. Qual pequeno? Menor que o incremento do domínio. Como é que eu escrevo isso? Eu escrevo que o limite, quando o incremento do domínio tende a zero, do erro, que isso daqui tem que ser zero. O que eu estou dizendo com isso? Que o erro é sempre menor, o erro cometido ao fazer essa aproximação é sempre menor que o ΔX. E aí fica faltando só, tá bom, mas quem se é diretamente proporcional, quem é esse coeficiente de proporcionalidade? É o que a gente chama de derivada. Você chegou a assistir a aula, Renan? Hã? Nossa, aí lascou, hein? Aí lascou. Tá certo? É a derivada. Então, essa relação de proporcionalidade é o que a gente chama de derivada. Na realidade, essa é a ideia por trás da derivada. A ideia por trás da derivada é isso, de pequenas variações do domínio produzirem pequenas variações na imagem. Na aula passada eu ainda dei um exemplo, que foi pedido pela Ruth, e eu vou reportar esse exemplo aqui, de novo, tá bom? Mas eu vou trocar um pouco de nomenclatura. Eu não vou mais chamar de F, eu vou chamar de Y, tá bom?
ao invés de ΔX, eu vou colocar uma nomenclatura que não é cabível, mas usa-se muito em física, eu vou chamar de dx. Tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Y é uma função de x. Tudo bem? Então, y é igual a x quadrado. Vou chamar isso aqui de y1. y2 é quando eu dou um incremento no x. De quanto que eu falei que ia ser o incremento? Dx. Então, y2 é x mais dx ao quadrado. Tudo bem? Então, y2, x quadrado, mais 2x dx, mais dx ao quadrado. Tudo bem? Certo? Já eu vou explicar a maneira correta para você não ficar perdido, tá, Renan? Agora eu só estou explicando a maneira errada. Tá certo? Se eu olhar, qual foi a pequena variação nos valores funcionais? Variação. D, estou trocando D. O D é o delta minúsculo, por isso de pequena variação. Quanto foi a pequena variação nos valores funcionais? Gente, como é que calcula variação, pelo amor de Deus? Final menos inicial. Então, quanto que deu ali? Vocês estão olhando com a cara de que está a coisa mais difícil do mundo. 2x dx mais dx quadrado. Certo? Nossa, me mata. Era assim que o Leibniz pensava. 2x dx mais dx quadrado. Esse dx é todo mundo aqui que está ao quadrado, tá? É assim que o Leibniz pensava, tá? E aí o Leibniz pensava assim, cara, mas eu não estou interessado na variação. Eu estou interessado na variação funcional para dx muito pequeno. E aí o Leibniz pensava assim, cara, mas se dx é muito pequeno, o que acontece com o dx quadrado? É menor ainda. Ah, então vou considerar que ele é zero. Certo? Cara, vou considerar que ele é zero. Pô, aí ficou que dy é 2x dx. Eu vou passar o dx dividindo. Aí ele chega aqui, dy dx é igual a quanto? 2x. Olha que legal. Para alunos desavisados, acabei de criar um método novo de calcular derivada. Certo? Para alunos de derivada. Mas existe um erro nesse raciocínio. Qual que é o erro? O que eu fiz aqui? Dispensei dx. Se eu dispensei dx quadrado, o que eu quis dizer? Ele vale quanto? Zero. Pô, mas se ele vale zero, depois eu dividi por zero? Entendeu? É esse o problema que eu sempre falo com vocês, que eu não gosto, que a física ainda carrega, de ficar operando com os dx. Ah, pega um infinitésimo aqui. Eu sei que dá certo. Eu sei que na prática vai dar certo. Só que, cara, em nível acadêmico, a gente não está fazendo as coisas exclusivamente para dar o resultado certo. A gente tem que entender o que está por trás desses manejos. Tá bom? É isso daqui. O Leibniz, quando ele pegou a ideia de derivada, a ideia de derivada era bem essa. Ele chamava essas coisas aqui, ó, esses dy, essas pequenas variações, ele chamava de infinitésimos. Entretanto, vocês podem ver que o infinitésimo ele não tem um embasamento teórico, não tem uma base sólida para esse embasamento teórico. A única coisa é que você conseguia chegar em resultados que eram corroborados. Tá? O Leibniz usava isso não para calcular função, mas calcular inclinação de reta tangente. Então, os matemáticos pegavam esse cara, como é que esse negócio funciona, sendo que não tem uma estrutura bem firme? É daí que nasce a ideia de limite. Então, o limite, ele vem para corrigir isso daqui. O limite, a ideia de limite, ela é posterior à ideia de derivada. Tudo bem? E o que está por trás disso? Exatamente isso que eu coloquei aqui. Vamos fazer agora, vamos achar a derivada de x quadrado. Vamos achar a derivada dessa função x quadrado.
da maneira correta, a partir daqui. Tá? Vamos pegar aqui, tem um domínio. Vamos lá. F de x é igual a x ao quadrado. Preciso dar um incremento. Dei um pequeno incremento. Então, f de x mais delta x, dei um incremento no domínio. Quanto é que ficou? X ao quadrado mais 2x delta x mais quanto? Delta x, eu tomo muito cuidado para não pensar que é o x que está ao quadrado. Tudo bem? Qual que é a definição que eu passei de derivada para vocês? A derivada é o coeficiente da variação do domínio, desde que o que sobre depois, ou seja, o que vai sobrar? O erro seja menor que a variação do domínio. Como é que eu comparo se o erro é menor que a variação do domínio? Calculando esse limite. Se esse limite der zero, o cara que aparecer multiplicando a derivada, perdão, o cara que aparecer multiplicando a pequena variação do domínio é a derivada. Particularmente, eu preferiria que em cursos de cálculos essa fosse a primeira abordagem de derivada. Eu acho que fica mais claro para coisas que vão vir depois. Tudo bem? Então vamos lá. Agora vocês estão mais espertos, hein, Felipe? Pelo amor de Deus. Quanto que deu a variação na imagem? Quanto que deu a variação na imagem? Pelo amor de Deus. Quanto que deu a variação na imagem? 2x delta x. 2x delta x. Coloquei o 2x em destaque, porque se eu comparar com isso daqui, ele é o meu candidato à derivada. Tudo bem? Por que ele é candidato à derivada? Porque dentro desse contexto, a derivada é o coeficiente de proporcionalidade entre a variação do domínio, entre a variação do domínio e a variação da imagem. Tá, mas isso tem um erro. Nesse caso, quanto que está sendo o erro? Delta x ao quadrado. Antes de eu fazer o limite, porque ainda é candidato. Ele só vai ser derivada se o erro for menor que o delta x. O erro é menor que o delta x? É porque eu só tenho que pensar em delta x pequeno. Delta x pequeno é delta x menor que 1. 0,1, por exemplo. Se aqui for 0,1, quanto que é aqui? 0,01. Tá certo? Ou vamos fazer o limite. Quanto que dá o erro dividido por delta x? Se eu fizer o erro dividido por delta x. Delta x. Quando delta x tende a zero, vai para quanto? Zero. Indicando exatamente isso. Portanto, achei a derivada da função. Bonito, né? Bonito, né? É uma maneira mais interessante, tá? Sabe que outra forma você pode fazer, Renan? Sabe que outra forma você pode fazer? Olha que legal. Você pode fazer isso aqui, ó. Dá uma olhada. Você divide desse lado por delta x. Ah, mas vocês já sabem de matemática. Se eu dividir de um lado por delta x, o que eu tenho que fazer do outro? Divido do outro. Quando eu dividir do outro lado por delta x, vai ficar fácil. Isso aqui some. Tudo bem? Sabe o que eu faço agora? Passo o limite quando delta x tende a zero. Limite quando delta x tende a zero. Em cima ficou f de x mais delta x menos f de x sobre quem? Sobre delta x. Igual, o que sobrou do lado de lá no limite quando delta x tende a zero? Só sobrou 2x. Opa, mas esse aqui é o que vocês aprenderam no cálculo? O que é isso? Definição de derivada que vocês aprenderam no cálculo. Só que essa daqui é mais bonita, né? Essa de cima aqui é bem mais bonita. Tudo bem? Então tá bom. Quero aí, antes de eu prosseguir, calcular a derivada de uma outra função? Não vem com x ao cubo não, hein, Ruth? O que eu quero dizer, não vem com polinômio, não. Fala uma outra função aí que vocês queiram calcular. Hã? Seno, cosseno.
Vamos ver a derivada do seno por aqui? Vamos ver se a gente consegue. Acho que a gente consegue, hein? Vamos ver. Porque a gente tem que ficar esperto, tá? Aí a gente tem que ficar esperto. Vamos chamar f de x de seno x. Então, quem que é f de x mais delta x? Seno de x mais delta x. Já captou, né? O que é isso? Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. E aí você pode falar, mas agora lascou, hein? Por que lascou? Lascou porque não apareceu ninguém multiplicando ΔX. Certo? Só que tem um detalhe. Eu estou interessado em ΔX grande ou estou interessado em ΔX pequeno? Eu estou interessado em ΔX bem pequeno. Para ΔX bem pequeno, cosseno de ΔX é praticamente quanto? Praticamente zero. Tudo bem? Então esse termo vai embora. Para ΔX bem pequeno, seno de ΔX é aproximadamente ΔX. Certo? Quem é que é o termo que está acompanhando ΔX? Cosseno. Quem é a derivada do seno? Cosseno. Certo? Quer testar outro? Fala uma aí para testar, o Felipe. Eu achei que você ia falar cosseno, mas o Felipe é esperto. Se você fala cosseno, eu já ia brigar. Porque, cara, se eu já falei do x quadrado, você já sabe mexer com todas as polinomiais. Se eu já falei do seno, saiu cosseno. Legal é essa mesmo. Legal é essa mesmo. Vamos pegar. Só que aqui eu acho que é um pouquinho mais difícil. Se f de x é exponencial de x, quem é exponencial de x mais ΔX? Quem é f de x mais ΔX? É exponencial. E agora? Ótimo. Olha que raciocínio sensacional da Mariana. Você não entendeu a minha ironia. Não, mas teu raciocínio está normal. Olha só, o raciocínio da Mariana... Não, teu raciocínio, vou melhorar. Teu raciocínio foi ótimo para a discussão da aula. Não vai dar certo. Mas ele foi... Olha só. Vem aqui. Não, vem comigo. Raciocínio da Mariana. Alguém cata um erro no raciocínio da Mariana. Vamos ver se vocês estão bons. Porque assim, tá todo mundo te zoando, mas vamos ver se alguém acha. Ela falou assim, não, para ΔX bem pequeno, ele fica praticamente próximo de zero, exponencial de zero é 1. Mas a derivada tem que ser alguém que multiplica o ΔX. Então aqui não pode aparecer só exponencial de... Só que tem um outro detalhe, né, gente, que vocês estão esquecendo. O que me interessa na realidade é f de x mais ΔX menos f de x. E vocês estão esquecendo disso, vocês estão olhando só para cá. Certo? Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que pôr esse em evidência, que multiplica quanto? Exponencial ΔX menos 1. Oi? E agora?
O raciocínio da Mariana ajuda? Então, o truque que é esse aqui, ó. Ó o meu truque. O que eu quero que apareça? Eu não quero que apareça um ΔX multiplicando. Eu vou multiplicar por ΔX. Espera aí. Mas se eu vou multiplicar por ΔX, poderia ser do outro lado. Mas eu divido por ΔX. Certo? Aquilo ali é um limite fundamental. Sabe para quanto que vai isso aqui? Quando o ΔX é muito pequeno? 1. Vai para exatamente 1. Que primeira parcela? Não. Estaria 0 em cima, 0 embaixo. É por isso que a gente tem que avaliar. Esse aqui é o limite fundamental. Você não avalia ele de maneira tão simples. Mas ele vai para 1. Isso aqui é esse limite aqui, ó. Limite. Quando h tende a 0. Exponencial de h menos 1 por h. Tá bom? Não. Você tem que calcular o limite. Uma maneira de calcular é deriva em cima, deriva embaixo. E faz o limite. Isso é a regra do L'Hopital. Certo? Se derivar em cima, quanto que dá derivado de cima? Exponencial de h. Só que a gente já está usando o resultado. Sim. Não, mas eu só estou... Existe uma outra argumentação que a gente chega que aquele limite é 1. Tá? Existe uma argumentação, assim, ela é bem elaborada, tá bom? Mas que aquele limite é 1. Então, isso daqui sendo 1, sobra exponencial. O que eu estou querendo dizer com isso? Isso daqui é uma definição teoricamente muito boa. Operacionalmente, por isso que eu coloquei seno, coloquei... se eu coloco só a função potência, parece que é muito mais fácil. Entendeu? Mas não é. Isso daqui fica fácil para você entender a natureza da derivada. Tá? Você tem uma outra visão do conceito de derivada. A interpretação geométrica, ela é melhor para que você entenda a derivada, como, por exemplo, na questões de máximos e mínimos. Na questão geométrica, você consegue ver isso bem. E a questão daquele limite é bom pelas regras de operação. Eles são uma definição mais operacional. Tudo bem? Então, é nisso que eu queria chegar. Tá certo? Renan, entendido a ideia? A ideia da derivada é justamente essa. Uma função é diferenciável quando pequenas variações no domínio produzem pequenas variações na imagem. Por pequenas variações na imagem, eu quero dizer uma variação que é diretamente proporcional à pequena variação do domínio. Melhor, uma variação que é aproximadamente diretamente proporcional à pequena variação do domínio. A constante de proporcionalidade é a derivada, desde que o erro cometido seja muito pequeno. Como pequeno? Menor do que o incremento dado ao domínio. Show? Tudo bem? Então agora nós vamos fazer o seguinte. Por que eu estou passando essa definição? Porque eu quero chegar na ideia de campos conservativos. Vamos ver se vai dar tempo na aula de quinta que nós teremos. Na quinta que vem nós teremos 4 aulas. Eu quero discutir campos conservativos com vocês. Mas eu só posso discutir campos conservativos se eu discutir uma outra coisa. Vamos pensar um outro tipo de função. Tá? Função. Vamos lá e vamos pelos nomes. Real. Função real. O que significa uma função, o termo função real? Quer dizer que a imagem dela são números reais. Tudo bem? Função real, com um detalhe, de várias variáveis.
Agora, deixa eu parar por aqui. Agora, o que eu tenho? Agora, o meu domínio, ele não é mais um número real. O meu domínio, ele vai ser um subconjunto do espaço R2 ou do R3. Vamos dar exemplos práticos de funções reais de várias variáveis? Temperatura. Temperatura, para cada ponto no espaço, eu tenho um valor de temperatura. Ah, e no R2, como é que seria? A temperatura numa placa. Você aquece uma ponta de uma placa, vai distribuir, você vai ter lá várias temperaturas. Vamos dar um outro exemplo? Energia potencial gravitacional. Cada ponto no espaço você tem um valor de energia potencial gravitacional. Vamos dar um outro exemplo? Energia potencial elétrica. Cada ponto no espaço você pode associar uma energia potencial elétrica. Então, ela é descrita por uma função real de várias variáveis. Conseguem outro exemplo? Trocentos, pressão atmosférica. Tá bom? Eu vou apresentar na letra V de maneira proposital. Tá bom? Então, eu vou falar assim, ó. V é uma função real de várias variáveis. Eu já vou começar com um domínio contido no R3. Embora tudo que eu falar vale para o R2, vale para o R4, vale para o R5, que pode ser uma função de 5 variáveis. Nossa, professor, mas como que eu tenho uma função real de 5 variáveis? Opa, o Renan trabalha, o Renan tem empresa, não tem empresa, Renan? Você trabalha com funções reais de várias variáveis todo dia. Qual? Por exemplo, qual é o objetivo principal de uma empresa? Lucro. Então você quer ver o quê? Faturamento. Do que depende o seu faturamento? De trocentas coisas. Tudo bem? Mas o resultado é um número real, que depende de várias variáveis. Tudo bem? E aí, já eu volto para a empresa do Renan. Mas vamos falar de física. Eu tenho ali uma função real de várias variáveis. Presta atenção que eu não consigo, diferente do que a gente estava agora há pouco, eu não consigo representar isso num gráfico. Por que eu não consigo representar isso num gráfico? Porque, Mariana, acorda, eu precisaria de 3 dimensões para o domínio e 1 dimensão para a imagem. Eu precisaria de 4 dimensões. Não significa que eu não consiga uma representação gráfica, eu não consigo um gráfico. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer a representação em dose dupla. Aqui, eu vou colocar o domínio. Ó, o meu domínio, Ruth, é um subconjunto do R3. Aqui o meu domínio D. Certo? A minha imagem é um subconjunto dos números reais. Então, o que é essa função V? Aqui está o V. Tá? Aí, aliás, aqui eu estou considerando que no meu domínio eu tenho espaço, né? Porque eu quero trabalhar com física. Quero, por exemplo, que seja a função potencial elétrico, cada ponto do espaço associa um valor, que é o potencial elétrico, potencial gravitacional. De acordo? Estamos juntos? Então, o que essa função vai fazer? Ela vai pegar um elemento aqui do domínio. Ah, mas como é que eu vou interpretar aquele elemento ali no domínio? Não, tem 3, né? O meu elemento ali no domínio. Hã? Não entendi. Não tem gráfico. Gráfico vai ter 4 dimensões. Não vai ter gráfico. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, olha só. Aqui o que aquilo ali faz? Para cada ponto do espaço, ele associa um número real. Por exemplo, para esse ponto do espaço, você entender que aqui é potencial elétrico, eu falo, cara, o potencial nesse ponto aqui está dando 5 volts. O potencial nesse ponto aqui está dando 10 volts. Então, eu posso entender esse ponto como sendo o ponto de coordenadas x, y, z. De acordo? E aí,
O que a função faz? Ela pega esse ponto e traz ele aqui. Ou seja, ela calcula o potencial do ponto x, y, z. De acordo? Até aí tá fácil, né, Ruth? Só que agora vamos pensar. Se eu estou querendo que isso daqui seja uma função que descreva física dentro da mecânica clássica, para não ter nenhum argumento, mas se fosse na quântica, não, dentro da mecânica clássica. Você gostaria que essa função fosse uma função diferenciável ou não? Pode me responder com uma pergunta. Sim, por que você gostaria que ela fosse diferenciável? E por que diferenciável? Por que não diferenciável eu não conseguiria fazer isso? Eu estava esperando uma pergunta. O que você entende por ser diferenciável? O que nós acabamos de falar que significa ser diferenciável? Pequenas variações no domínio produz pequenas variações na imagem. Isso é ser diferenciável. Pequenas variações no domínio produz pequenas variações na imagem. Certo? Por exemplo, Felipe, estou aqui no ponto x, y, z. Quanto está dando potencial aqui? A gente tinha falado. 5 volts. Se eu andar um pouquinho só para o lado, o que você espera do potencial? Que ele mude só um pouquinho. 6, pode ser. 5,1. Você não espera que ele saia do 5. E se ele ande um pouquinho para o lado, o potencial vai para 10 mil volts. Certo? Pode acontecer? Pode. Só que aí não vai ser descrito por funções diferenciáveis. Tudo bem? Entendido mesmo? Só que agora existe um problema. Qual é o meu problema? Qual o problema que eu tenho que enfrentar? Como é que eu vou representar pequenas variações no domínio? Porque, olha aqui, ó, o meu domínio, para onde que é uma pequena variação no domínio? Você não tem só um lugar. Quando eu estava tratando de função real de uma variável, uma variação no domínio era para cá ou para trás. O delta x dava conta. Só que agora o meu domínio, ele tem 3 dimensões. Como é que eu vou variar o meu domínio com 3 dimensões? Entendeu? Quem é que faria o papel do delta x? Aí vem uma questão que matematicamente às vezes buga as pessoas. Tá? É assim. Tá vendo esse ponto no espaço? Eu vou dar uma dupla liberdade para ele. Ora eu vou interpretá-lo como ponto e ora eu vou interpretá-lo como vetor. Quando que eu vou interpretá-lo como vetor? Quando eu precisar somar ou subtrair. Tá? Então, vai ser muito comum eu falar assim, ó, o ponto R. Porque eu vou interpretar isso aqui como vetor R. Eu vou interpretar esse carinha aqui como vetor R. E aí você professor, mas quem é o vetor R? R é o vetor x na direção Y, mais Y na direção J, mais Z na direção K. Pronto, esse é o vetor R. E coordenadas x, y, z. Ah, qual a vantagem disso? Bom, sei lá. Por enquanto, nenhuma. Só que se ali eu estou representando por R, então aqui eu vou colocar o vetor V de R. Aqui eu vou exagerar nos desenhos, tá bom? E aí eu vou dar um pequeno deslocamento. Poxa, professor, mas você vai dar um pequeno deslocamento? Vou para cá. Olha o meu pequeno deslocamento. Só que a minha variação agora é o quê? É um vetor. Por isso que eu precisei identificá-lo como vetor. Quem é esse cara aqui? É o meu vetor ΔR. Então, eu saí, cheguei
aqui nesse ponto. Ó. Esse carinha aqui é o vetor R mais ΔR. Quem quiser pode perceber que o ΔR é ΔX na direção I, mais ΔY na direção J, mais ΔZ na direção K. Então, olha só. Acompanha aqui comigo, Felipe. Essa pequena variação no domínio causou essa pequena variação nos valores funcionais. V de R mais ΔR. Tudo bem? Filipão, vamos ver se você entendeu? Quero que ela seja uma função diferenciável. O que eu quero? Que uma pequena variação produza uma pequena variação. O que eu quero dizer com isso? O que é pequena variação no domínio e produzir pequena variação na imagem? Perfeito. Não está errado. Mas a fala ainda está faltando precisão. O que eu quero dizer com ser uma pequena variação nos valores funcionais? Lá no caso de função real de uma variável, qual o significado? Pequenas variações nos valores funcionais. Não ouvi? Então, mas o que é pequenos? Como que eu vou medir esses pequenos? Que era diretamente proporcional, vocês não estão pegando essa ideia. Que as pequenas variações do domínio produziam pequenas variações na imagem. O que eu entendi com pequenas variações na imagem? Que essas variações eram diretamente proporcionais, aproximadamente diretamente proporcional à variação do domínio. Quem era a constante de proporcionalidade? A derivada. Certo? Vocês realmente fizeram os exercícios que eu mandei? Com o mínimo de atenção? Tá. Então vamos lá. Então vamos tentar entender de novo. O que eu quero que ela seja diferenciada? Então, pequenas variações do domínio causem pequenas variações na imagem. Me dá um significado para pequenas variações na imagem. Fala alto. Fala, Mariana. Vamos desembucha. Meu filho, está no quarto ano, está para quinto ano para formar, ainda está com vergonha de falar? Vamos. Pode até tirar o termo aproximadamente, que a gente já entende. É diretamente proporcional. Ótimo. Só que qual é o... Não, perfeito. Mas qual o problema aqui, Mariana? O problema aqui é que a pequena variação... Vamos lá, vamos calcular a tal pequena variação da imagem. A tal pequena variação da imagem é V de R mais ΔR menos V de R. E aí, ser diretamente proporcional, ser diferenciável, quer dizer que ela é aproximadamente diretamente proporcional à pequena variação do domínio. Aqui está o problema. Estamos com duas entidades matemáticas distintas. Como que eu posso escrever uma relação de proporcionalidade? O que é isso daqui, em termos de natureza matemática? Aqui é número real. Aqui é número real. O que é isso? Vetor. Então, como é que eu quero que o número real seja diretamente proporcional a um vetor? Não faz sentido. Entendeu? Desde que eu admita a possibilidade que essa constante de proporcionalidade seja um vetor. Certo? Esse vetor teria que fazer um produto escalar. Porque aí do lado de lá tem número, do lado de cá tem número. Obviamente tem que ter o erro. Opa. Nossa, agora é a hora que vai bagunçar a cabeça de vocês. E é ruim. Você sabe o que é ruim ser professor? Ruim não. Uma parte difícil ser professor? As coisas que são muito óbvias para você e não é óbvio para o aluno. Fica muito difícil a gente explicar. Você quer ver?
que tem que acontecer com aquele erro? Muito menor que quem? ΔR. Qual o significado de um vetor pequeno? Não existe. Não existe um vetor maior que outro. Não existe relação de ordem. Porque quando você fala que alguma coisa é maior que outra, você está estabelecendo uma relação de ordem. Não existe uma relação de ordem entre vetores. Existe uma relação de ordem entre os módulos dos vetores. Então não faz sentido eu falar esse erro tem que ser menor que o vetor ΔR. Isso não faz sentido nenhum. Ah, achei uma analogia boa. É a mesma coisa de eu falar assim, nossa, deixa eu pensar. Comprei 2 gás. Você entende? Só que a fala não faz sentido nenhum. Você comprou 2 botijão de gás. Certo? Tudo bem? Então, a condição aqui agora é o seguinte, ó, que o limite, quando o módulo de ΔR tende a zero, do erro ΔR pelo módulo de ΔR. Isso tem que ser zero. Porque o erro também, se você olhar a natureza do erro, é um número real. Tudo bem? Tudo bem? Cara, então percebemos o seguinte, olha. Esse cara aqui, que é... Só faz sentido eu dar um nome para ele. Esse vetor, que é o vetor constante de proporcionalidade, eu poderia chamá-lo de vetor derivado. Tudo bem? Quantas dimensões tem esse vetor derivado? Tem que ter 3? Porque quantas dimensões tem ΔR? 3. Para fazer um produto escalar com um vetor de 3 dimensões, tem que ser um vetor de 3 dimensões. Então, o vetor derivado, ele tem 3 dimensões. Direção I, direção J, direção K. Só que aí você olha e fala assim, tá aí, como é que eu vou interpretar essa porcaria? Eu vou fazer a pergunta de outra forma. Como é que eu vou encontrar as coordenadas daquele vetor? Porque se a derivada é um vetor, ele tem coordenada. Ele tem coordenada x, ele tem coordenada y e ele tem coordenada z. Tudo bem? Como é que eu vou encontrar as coordenadas desse vetor? Do A. Vamos fazer uma pausa? E as condições iniciais? Nós não estamos tratando de equação diferencial, Felipe. Porque aquilo ali vai valer para qualquer ponto. Ali eu estou com um deslocamento em torno de um ponto. Olha lá. O vetor A, vê se vocês concordam comigo. Olha aqui para mim. Ele tem 3 coordenadas. É AX na direção I, mais AY na direção J, mais AZ na direção K. De acordo? Tudo bem? Vamos ver se vocês estão espertos. Quanto é que dá se eu fizer o produto escalar de A com I?
Só isso. Que quadrado? Com I. I escalar I, 1. I escalar J, 0. I escalar K, 0. Então, acha isso. Certo? Vou falar um negócio que vai incomodar vocês, tá? Eu gostaria que vocês se sentissem muito incomodados com o que eu vou falar agora, mas não é em tom de retaliação, juro para vocês. É em tom de tentar ajudá-los. Sabe quando vocês falam que os professores da escola pública estão num nível muito baixo? Uma resposta dessa é para vir de um aluno de primeiro ano de graduação. Tá? Não se espera, de novo, não estou criticando em tom depreciativo, estou falando de coração, mas não se espera de um aluno formando que fique pensando muito tempo uma operação básica dessa. Tá bom? O que isso significa? Que vocês também estão com a defasagem. Tá? O que isso significa? A hora que formar, não se acomode. Não deixe o dia a dia da sala de aula tomar conta de você. Senão daqui a pouco você se torna um desses que vocês hoje estão criticando. É facinho. É facinho. Tá bom? De coração, não vejo problema nenhum em você sair da faculdade sem saber nada. Desde que você tenha consciência de que você não sabe nada. Eu vejo problema quando você sai sem saber nada, achando que sabe muito. Então tentar adquirir consciência daquilo que vocês não sabem para não se tornar aquilo que hoje vocês não vou dizer aponta o dedo, mas internamente, né, cara? Se um dia inventarem uma máquina que lê o que a gente pensa internamente, vai todo mundo para a cadeia. Ou não, ou vão perceber que é um comportamento natural e tá tudo certo. Tá bom? Então vamos lá. Quanto dá o produto escalar de A com J? Traduzindo, como é que eu acho as componentes de um vetor? Se eu quiser achar a componente x de um vetor, o que eu vou fazer? Produto escalar dele com a componente. Tudo bem? Então, sabe o que eu vou fazer? Olha esse ΔR. Ao invés de eu dar, presta atenção, esse ΔR, agora eu vou numa parte mais abstrata, tá? Então, por favor, não fiquem, como que chama? Inerentes ao que eu vou falar. Não entendeu? Para, que é até um desafio para mim buscar outra explicação. Isso não é uma das coisas que eu acho óbvio e que é difícil de explicar para vocês. Eu realmente acho que agora exige uma abstração, então se vocês não entenderem, me pergunta para eu tentar buscar outra forma. Tudo bem? Vocês concordam comigo que o vetor ΔR ele é igual? Ele é um ΔX na direção Y mais um ΔY na direção J mais um ΔZ na direção K. Tudo bem? Tudo bem mesmo? Sabe por quê? Eu gostaria de fazer uma coisinha. E se eu trocasse esse ΔR exclusivamente por uma das suas componentes? Se ao invés de eu calcular isso, eu fizer o seguinte, ó, não quero esse ΔR não. Eu vou pegar só uma das componentes. Eu quero ver aqui, ó, ao longo da direção X. Eu estou saindo desse ponto e estou dando um pequeno deslocamento.
Só que esse meu pequeno deslocamento, ele está exatamente ao longo da direção x. Oi? Entendeu? Como é que ficaria essa equação aqui? Essa equação aqui ficaria assim, ó. V de R mais, quem é ΔR? Δx na direção I, menos V de R igual. Concordam? Veja se vocês concordam. Que o vetor derivada tem que ser o mesmo? Por que o vetor derivado tem que ser o mesmo? Porque o vetor derivado é uma característica do ponto. De acordo? Ele é uma característica do ponto. Então, a hora que eu fizer o ΔR tender a zero, eu caio nesse ponto. Se eu fizer o Δx tender a zero, eu também caio nesse ponto. Então, o vetor derivado é o mesmo. Vou colocar como A. De acordo? O vetor derivado é o mesmo. A. Só que esse A agora vai fazer um produto escalar com quem? Com Δx na direção I. Bem, Mariana? Ou com I Δx. Mas o erro, cara, agora não preciso nem colocar. O erro eu posso colocar que o erro só depende de Δx. Ah, por que eu não preciso pôr a dependência em I lá dentro? Porque o I é constante. O A é um vetor. Perfeito. Olha que legal, cara. Olha que legal. Δx na direção I. Ok. Mas o I, por que não tem necessidade de colocar o I? Porque o I é constante. Então, quem vai mexer no erro agora é só o Δx. Aqui eu precisava pôr um ΔR no erro, porque esse vetor até então podia variar em direção e sentido. Agora, como eu fixei, presta atenção, eu fixei a minha variação em que direção? Na direção I. Bom, já eu falo na prática, eu vou puxar para a sua empresa, tá bom? Ah, olha que legal. O que é isso, A produto escalar com versor I? Componente X do vetor A. Não é o que eu quero? Então, olha quem é a componente. Eu vou fazer o seguinte, vou ser rápido. Portanto, a componente X do vetor A, isso aqui, dividido os dois lados por Δx, e passei o limite. Limite, quando Δx tende a zero. Tudo bem? Eu dividi, passei o limite. Quando eu dividi, esse limite aqui foi para zero. Δx. Aqui vai ficar quanto? V de quanto? Cansei de mostrar o R na forma de vetor. Quero ele na forma de ponto. Na forma de ponto ele é x, y, z. Mais Δx, 0, 0. Tudo bem? Então ele fica V de x mais Δx, y, z. Tudo bem? Menos V de quem? X, y, z. Pronto. Essa é a coordenada x. Essa é a coordenada x. Não estão contentes. Porque se eu vou calcular, sabe quem é a coordenada x? Não está com aquela cara da definição de derivada? Só que o que agora é uma função de 3 variáveis. E o que eu estou fazendo? Estou variando apenas uma variável e mantendo as outras fixas. Esqueceram o nome disso? Derivada parcial. Tudo bem? Então, eu posso dizer que a componente x do vetor derivada
ele é a derivada parcial em relação à variável x do potencial. Vou voltar para o ponto R. Eu gosto de ficar brincando. Tudo bem? Essa é a componente x do vetor derivado. Entenderam a estratégia que eu utilizei? O que significa isso? O que significa derivada parcial? Vamos imaginar assim, ó. Essa função aqui agora representa os custos, exclusivamente os custos do Renan. Do que depende ter os custos lá, Renan? Tá, energia, como é que chama? Insumos, funcionário, energia, insumo e equipamento. Tudo bem? O Renan quer baixar o custo. A gente vai ver como. Ou ele quer saber, vamos imaginar que o Renan queira saber quem é que influencia mais no meu custo. Certo? Então, peraí, o que ele precisa fazer? Ele precisa dar pequenas variações em uma das coisas que causa custo e ver o quanto que ela varia. Mas ele tem que fixar as outras três. Então, para ele saber, ele precisa dar nenhum funcionário. Gostaria, mas no primeiro momento, você segura os outros três e dá uma pequena variação no salário de um. E aí você está vendo o que acontece com o custo devido à variação apenas dessa variável. Isso é uma derivada parcial. Tudo bem? Entendido? O lance que o Renan vai querer saber daqui a pouco tá bom, isso, o que eu estou ensinando aqui, é realmente aplicável em empresas, tá? É realmente aplicável. Bom? Preciso fazer ou vocês já deduziram quem vai ser a componente y do vetor derivada? Derivada parcial da função no ponto relativamente à variável y. Tudo bem? Ok? Ah, então, peraí. Então vou escrever isso aqui bonito. Vou escrever isso aqui bonito. Ah, não, tem que escrever bonito. Vamos pegar assim. Então já sabemos as coordenadas do vetor R, já está tudo bonitinho. Eu vou escrever da maneira mais linda do mundo. Ó, portanto, daquela maneira que tira foto, posta no Instagram e fica parecendo pessoas super inteligentes. Tudo bem? Ó, V de R. Ó, voltei para R. Mais delta R. Menos V de R é igual vetor derivado. Peraí, o vetor derivado eu já sei as componentes, né? Então, o vetor derivado, ele é, vamos lá, vou ter que colocar aqui, ele vai fazer um produto escalar. Ele é del x, v, nossa, vai ficar grande, hein? V de r na direção i, que é essa componente x do vetor. Tudo bem? Mas, acho que eu vou ter que apagar a lousa. Del y, ok? V de R na direção J, mais del Z, V de R na direção K, mais comprido que esperança de pobre. Mais comprido que o quê? Ah, tá. Entendi. Já tá com piadinha de trabalhador, hein? Produto escalar, vetor delta R, ok? Tudo bem? Mais o erro, o qual depende de delta R.
Nossa, cara, que negócio show. Só que tá grande pra caramba, né? Vou fazer o seguinte. Quando as coisas estão muito grandes, a gente dá um nome para eles. Esse carinha aqui, eu vou dar um nome para ele. Vou chamar ele de vetor gradiente. Certo? Então, esse cara, eu vou representá-lo assim. Esse é o vetor gradiente de V no ponto R. Olha que coisa magnífica que a gente chegou. Tudo bem? Aí você pode falar, mas professor, só isso? Dá para a gente dar uma melhor interpretação para o vetor gradiente? Dá, cara. Porque assim, eu dei um exemplo do Renan, com ele trabalhando custo, mexendo apenas com uma das variáveis. Entretanto, vocês concordam que é possível que o custo seja diminuído ou aumentado se eu mover duas ou até mesmo três das variáveis simultaneamente? Só que como que eu devo mover uma? Qual que eu devo dar mais incremento? Qual que eu devo dar menos? A matemática tem que prever isso. E é o que nós vamos tentar fazer. Tá bom? Primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu quero livrar daquele erro ali. Tudo bem? Eu quero livrar daquele erro. Estão acompanhando? Eu vou dividir os dois lados da equação pelo módulo de ΔR. E passar o limite. Concorda que quando eu fizer isso, some aquele erro. Tá certo? Então, desse lado de cá, vai ficar quem? Limite. De quem? Nossa, já estou perdidinho. Quando o módulo tá, eu vou deixar assim. Não, é que eu estou pensando na frente. Mas quando o módulo de ΔR tende a zero, do quê? De V vou fazer diferente. A ideia é a mesma, mas eu vou fazer diferente. Vou fazer de uma forma diferente. Vou fazer o seguinte. Fica de olho ali naquela equação. Vou fazer de um jeito mais difícil. Não vou fazer de um jeito mais fácil. X, Y, Z. Certo? Eu não vou desenhar a imagem, não. Eu vou fixar uma direção. Imagine que o Renan quer variar o custo, só que assim, a variação dada no gasto com o pessoal tem que ser 1/100º da variação dada com o insumo, e a variação gasta com outras coisas tem que ser 1/10. Então, ele está fixando o quê? Ele está partindo de um ponto e fixando uma direção. Então, eu tenho que, cada um que eu ando para cá, eu tenho que andar 1/100º para lá e 1/10 para cima. Tudo bem? Então, eu estou com uma direção fixada. Tudo bem? Essa daqui é a direção U. Como eu estou de olho apenas na direção U, eu vou escolher esse vetor aqui como um vetor U chapéu. É um versor. Versor. Tudo bem? Então eu quero saber como é que se comporta a variação da minha função para pequenos deslocamentos em torno do versor U chapéu. Portanto, olha o que eu vou fazer. Portanto, para isso que eu quero saber, o meu vetor ΔR, ele vai ser o módulo de ΔR, que eu vou colocar simplesmente dessa forma, na direção o chapéu. Tudo bem? Então, na equação de cima, no lugar do ΔR, quem que entra?
módulo ΔR na direção chapéu. Mariana, vamos ver se você entendeu. Aqui, o que vai ficar? Preciso colocar a direção U chapéu? Não, porque eu a estou fixando. Tudo bem? Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir os dois lados da equação pelo módulo de ΔR. Módulo de ΔR. De acordo? E vou passar o limite. Do lado de cá ficará o limite, quando o módulo de ΔR tende a zero, V R mais ΔR menos V de R sobre quem? ΔR. Olha o que eu estou calculando, Renan. Eu estou calculando assim, ó. Eu estou calculando o quanto varia a função para cada unidade de variação do módulo de ΔR. Certo? Isso está dando quanto? Igual. Aqui deu zero. Aqui tinha ΔR na direção U, só que eu dividi por ΔR. Então não teve nenhum ΔR, então não vou precisar pôr limite desse lado. Então o que sobrou? Ficou o gradiente de V na direção R. Produto escalar, conversor U. Cara, ficou até parecendo que o anterior é só um caso particular desse. Porque se eu coloco U não é unitário, poderia ser a direção I. Ia dar a taxa de variação da função na direção I. Certo? Tudo bem? Aqui o que eu estou tendo? A taxa de variação da função na direção do vetor U fixado. Eu vou escrever isso dessa forma. A taxa de variação da função ao longo... Isso aqui é só anotação, tá? Tudo bem? Significa o seguinte, olha, se você seguir nessa direção, você vai variar tanto para cada unidade. Tudo bem? Olha que detalhe. Olha que detalhe interessante. De que maneira você vai calcular a taxa de variação ao longo de uma direção? Você vai usar isso aqui? Não. Você vai usar o quê? Esse produto escalar. Vem comigo. Como é que eu calculo esse produto escalar? Módulo do primeiro. Módulo do gradiente de V. Ponto R. Módulo do segundo. Quanto que é o módulo do segundo? 1. Vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Qual o máximo valor daquilo? O módulo do gradiente. Então, olha que interessante. O vetor derivada, que a gente está chamando de gradiente, é um vetor cujo módulo te dá a máxima variação possível. Então, se o Renan quer saber qual é o máximo de lucro possível que ele vai ter, ele calcula o gradiente, calcula o módulo do gradiente. Agora vem o detalhe principal. Quando que isso daqui dá máximo? Quando o cosseno é 1. Quando o ângulo é 0. Mas quando que o ângulo é 0? Quando o gradiente está na mesma direção do U. Então, o vetor gradiente te dá a direção de máxima variação. O vetor gradiente te indica para onde você deve andar de modo a obter a máxima variação. Quando que aquilo ali é mínimo? Perpendicular ele é 0. Quando é mínimo, certo? 180. Então, o que o vetor gradiente dá? Se você for no sentido oposto do gradiente, você vai para onde a função mais diminui. Então, se você quiser diminuir o custo da empresa, desde que você tenha a forma de como que varia o seu custo em função dos funcionários, em função dessas coisas,
O que basta você fazer? Calcula o gradiente. A hora que você calcular o gradiente, ele vai sair em 3 coordenadas. A primeira só que aí você vai ter que interpretar a coordenada. Você não vai interpretar como IJK. Você vai interpretar essa coordenada como pessoal, insumo, custo fixo. Você vai interpretar. Aí você vai calcular esse módulo. Aí você vai ver. Aí, por exemplo, você calculou o gradiente, ele deu 2, 1, 3. Então, o oposto é menos 2, menos 1, menos 3. Aí você está tendo a ideia de que variação você tem que ter para diminuir o seu custo. Certo? É um negócio interessantíssimo isso daqui. Tem um livro de matemática, tem um livro de cálculo, que eu acredito que foi o livro que eu mais aprendi cálculo. É do Humberto Bertolozzi. Chama Uma Introdução à Teoria de Otimização. Ele vai do cálculo 1 ao cálculo 3, explicando derivada com isso só, olha o nome, teoria da otimização. Como você utilizar do cálculo para otimizar, para maximizar ou para minimizar determinadas coisas, em geral custos. E aí você tem essa interpretação. Mas isso é interessante do gradiente. Agora vocês querem uma coisa legal? Aqui. Para onde essa flanelinha deve andar de moto a aumentar a sua energia potencial ao máximo? Para cima. Então, para onde está apontando o gradiente do potencial? O gradiente aponta para onde a função mais cresce mais rápido. Para onde que ele aponta? Para cima. E é legal, o gradiente aponta para cima. Mas e se eu deslocar para cá? Que ângulo que eu estou fazendo com o gradiente? 90. Está variando o potencial? Não. Quanto que está dando produto escalar? 0. Então eu estou andando numa superfície que a gente chama de equipotencial. Que o produto escalar do gradiente com a direção dá 0. Para onde ele tem que se mover de modo que o potencial diminua? Para onde aponta a força-peso? Para baixo. A força-peso atua sempre no sentido de diminuir o potencial. Aliás, me dá uma formulinha aí para força-peso. Não, perdão, me dá uma formulinha para energia potencial gravitacional. Massa, gravidade, dz. Altura, assim, porque eu preciso de um sistema de referência. Não parece, mas é uma função de 3 variáveis. Tá? Vamos calcular o gradiente. Del x na direção y, 0. Del y na direção j, 0. Só na direção k, quanto vai dar? Vai dar mg na direção k. Então, esse é o gradiente. Ele está apontando para a direção que ele mais cresce. Qual a direção que ele mais decresce, então? Decresce. Menos k. O que é isso aqui? É menos o gradiente de U. De acordo? Concorda comigo que isso é a força-peso? Força-peso é menos o gradiente do potencial. Certo? Isso é o que a gente vai chamar de uma força conservativa. Uma força conservativa é uma força que pode ser obtida a partir de um gradiente. Aliás, a gente não vai falar força conservativa, a gente vai falar um campo conservativo. A gente vai falar um campo gradiente. Certo? Tudo bem? Isso daqui é chamado de derivada direcional. Derivada ao longo de uma direção. Eu vou pedir uma coisa, mas eu acho que, em virtude do jeito que a gente definiu a prova, não precisaria pedir, que vocês são espertos o suficientes. Eu vou postar exercícios no Moodle. Façam com o máximo de atenção possível, para entender bem essas questões e qualquer coisa tirem dúvida comigo. Não deixa de rever a aula e a aula passada.
tá certo? E aí na quinta-feira que vem, eu vou linkar isso daqui. Eu vou fazer o link disso tudo. Dá para eu linkar com o trabalho, certo? Dá para eu linkar principalmente com força conservativa. Ok? Então a gente